Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, ao nosso podcast Além da Razão. E você, como sempre, é o nosso especial convidado para participar desse momento, pode enviar suas perguntas e entrar nesse debate tão especial. Hoje nós vamos falar de algo que não cabe apenas na lógica. Ele vai além. Por quê? Porque pulsa no coração, pulsa na alma, que é o serviço que é feito com os jovens, com os adolescentes, com o futuro da nação. Porque depende deles, amanhã serão os nossos médicos, advogados, juízes, promotores, doutores e, lógico, aqueles que irão transformar a humanidade. Em um mundo que tenta moldar a juventude através do imediatismo, eu quero dizer para você hoje, tem como sair da superficialidade. A gente não precisa ficar amarrado nesse mundinho fechado pela distração constante. Existe algo mais profundo, existe algo interior que vai além da razão e que, lógico, muitas vezes vai mexer em feridas e sonhos e na alma humana que cada jovem carrega. Porém, o que cada jovem hoje carrega é uma promessa de Deus. Uma promessa de felicidade, uma promessa de alegria, uma promessa de paz. E como São João Bosco já dizia, ele que foi o grande educador da juventude, que o jovem não é apenas o futuro da igreja e da sociedade, ele é o presente vivo que precisa ser acolhido e orientado hoje. Dipe, seja muito bem-vindo a mais um episódio. É uma alegria partilhar a bancada aí contigo e a gente hoje com uma convidada especial que você vai apresentar, né? Sim. A gente falar desse tema tão especial e tão caro para cada um de nós. Amém, David. Boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores. Hoje nós estamos em mais uma noite que eu tenho certeza que será de momentos maravilhosos, de informações, conteúdo, que pode estar tocando o teu coração em algum ponto. E hoje, David, bom, você já fez uma introdução aí fantástica, né? Maravilhosa, eu não preciso falar muito, mas quando você toca realmente nesse projeto de ser humano, que seriam os nossos jovens, e é tão lindo ver os jovens reunidos, né? Eu diria que é algo que me encanta cada vez mais. Eu adoro estar... A força da juventude, né? A força da juventude. Não, e eu gosto muito assim da pureza das crianças, da humildade do coração, da simplicidade, que traduz muito quem foi o nosso grande mestre Jesus. E os jovens, eles não são diferentes, eles também têm muita pureza. Claro que já são, vamos dizer assim, um pouco mais introduzidos na vida de pecado, mas a igreja vem no sentido de resgatar esses seres humanos e não só transformá-los, mas eu digo, criar pessoas de fato mais prósperas, pessoas com benevolência, com compaixão. Aí a necessidade dessa orientação hoje. Com certeza. Eles são o futuro, sim, sim, mas tem que ser bem orientados hoje. Precisam ser elaborados, eles precisam ser lapidados, contornados, formados, né? E hoje nós temos uma pessoa que entende demais sobre esse nosso público, e que é a Viviane Vandressen. Hoje ela é a atual coordenadora diocesana da Pastoral do Adolescente, né, Vivi? E seja muito bem-vinda, espero que a gente tenha uma ótima conversa e possa trazer esclarecimentos e trazer esse jovenzinho que vai estar assistindo o nosso programa, e tenho certeza que vai se encantar, não só por hoje, mas por outros episódios que nós faremos também com os seus pequenos. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade, é uma alegria estar aqui. Já os conheço de longa data, o David, até a gente brincava antes que eu conheço o David desde o tempo que eu era jovem, então faz tempo. Né, então é uma alegria estar aqui hoje. Entregando a nossa idade agora. Não, a gente tem juventude acumulada, não é que a gente não é mais jovem, é que acumulou um pouco, né, ao longo desses anos. É juventude acumulada. Bem, mas eu iniciei a minha caminhada cristã na adolescência. Então, acho que por isso que talvez me encante tanto e eu entenda o quanto é necessário esse olhar neste momento. Aí, quando você trouxe São João Bosco, né, falando que é o presente, eu concordo, absolutamente. Então, quando a gente fala que o adolescente é o futuro da igreja,
Sim, amanhã serão os coordenadores de pastorais, de movimentos, mas hoje eles são protagonistas e a gente precisa estar perto deles, porque se a gente não tiver, alguém vai estar. Onde, se não tiver hoje junto, amanhã o futuro pode ser eles muito estarão complicado. Muito distantes. A gente sentiu, daqui a pouco a gente vai aprofundar sobre, mas essa lacuna da pandemia, a gente está pagando a conta. Né? Então, agora que estamos começando a trazer eles de volta, porque ficou um espaço aí. Mas, enfim, então, contar um pouquinho rapidamente quem sou eu, né, para os nossos espectadores. Como o Dip já falou, sou Viviane Vandresen. Atualmente estou coordenadora diocesana da Pastoral do Adolescente, mas não foi sempre assim, né? A minha caminhada na igreja começou desde o tempo, obviamente, da catequese. Depois, quando a minha família veio de Curitiba para Beltrão, eu tinha por volta de 12 para 13 anos, e aí já comecei a atuar em algumas questões na comunidade, na época lá no bairro Entre Rios. E logo me inseri na Pastoral do Adolescente. Um pouco também pelo perfil de liderança e tudo, então a gente vai mexendo. Aí tínhamos um grupo que participava das gincanas, e na época tinha tudo assim muito estruturado. Existia Pastoral do Adolescente paroquial, decanal, diocesana, era toda uma estrutura assim que funcionava muito bem. Com o passar do tempo, né, a gente foi crescendo, depois Pastoral da Juventude, aí Jornada Jovem, e assim foi, até o momento que eu não me senti mais jovem. Mas então, desde que você começou na igreja, você já percebeu e sentiu esse chamado de Deus para trabalhar com a juventude? Sim. Eu sempre gostei, assim, né, de ajudar. Eu sempre fui aquela pessoa que, precisa de alguém para isso. Quem? Eu vou. Então, eu sempre tive essa proatividade em todas as áreas da vida, mas na igreja, muito. E eu digo, assim, hoje, falando um pouquinho de quem sou eu hoje, eu atuo profissionalmente como diretora comercial de uma indústria aqui de Francisco Beltrão, uma indústria que tem um renome nacional. E eu digo que a minha formação de liderança, ela nasceu na igreja. Eu primeiro fui uma líder dentro da igreja e aí... Você conseguiu levar para a tua vida profissional aquilo que você começou a viver dentro da igreja. Sim. Eu vejo assim, que hoje se eu tivesse que dizer a que se deve a minha formação como pessoa, a igreja, totalmente. Sabe, essas formações, porque teve uma vez, estou pulando os assuntos, né? Mas numa assembleia diocesana, eu fui como representante, naquela época, eu era jovem, faz tempo, como representante da Pastoral da Juventude, que eu já tinha passado, né, alguns anos. E eu lembro que tinha uma reunião, era uma assembleia diocesana, para decidir quais seriam as prioridades daquele triênio. Na época era triênio, assim, ou quadriênio, não me lembro. Mas eram as prioridades e tinha sido aberta uma votação. E a assembleia, então você tinha que se inscrever para falar. E várias pessoas lá defendendo que não fosse a juventude a prioridade, porque usava o seguinte argumento, que dava-se formação para o jovem, depois o jovem ia embora. Saía da paróquia. E eu, né, desse meu jeitinho, me inscrevi para falar. E aí fui lá, né? E na época eu me lembro, assim, com muito carinho, de ter argumentado o seguinte, que eu já tinha recebido formação enquanto jovem da minha paróquia, onde eu morava, e que naquele momento eu estava morando em outra paróquia, porque a minha família pagava aluguel, então a gente, vez ou outra, se mudava. Onde tinha um aluguel mais barato, né, se mudava. E aí, então, eu estava lá na outra paróquia, mas eu estava lá atuando também. Então, que se todo mundo pensar desse jeito, ninguém vai investir na juventude. Porque é lógico, hoje o jovem está aqui. Tá aqui, embora, por exemplo, a filha do Dip mesmo, né, a nossa adolescente lá do grupo, está agora em Curitiba. Mas se alguém tivesse pensado dessa forma, hoje ela não teria a formação que ela tem. E certamente lá em Curitiba ela já está procurando uma igreja para ir, uma paróquia para atuar. Então, é assim. Então, nós precisamos, se todo mundo se conscientizar que precisa investir no adolescente e no jovem hoje, sim, nós teremos uma igreja mais forte amanhã. Mas teremos uma sociedade melhor desde agora. Claro, e acontece, e outro dia eu e o Dip, a gente falava justamente sobre isso, que pode acontecer em algum momento esse jovem se desviar do caminho. Sim, pode acontecer, mas se ele tem uma formação sólida, se ele recebe todo esse apoio, ele não vai ficar perdido. Não esquece. Ele vai voltar. Claro. Cedo ou tarde ele vai voltar. Agora, se não é investido agora, ele vai voltar para onde? Não, e é aquilo que a gente falava no início, né? Se a gente não estiver perto dele, alguém vai estar. Porque é uma fase em que a gente precisa, não só nessa fase, o ser humano sempre, a gente tem que se sentir pertencente. Você tem que pertencer a um grupo.
Você pode ver, existem vários grupos e todos eles têm seus lados positivos e talvez alguma questão ou outra, né, que leva para um caminho. É um grupo dos motoqueiros, é o grupo do pessoal do skate, é o grupo do videogame. Ok, a gente tem várias comunidades. Nós somos da igreja, mas não somente. A gente tem outras comunidades também que nós gostamos e participamos. E é próprio do ser humano. E na adolescência é uma fase que eles ficam procurando esses grupos. É muito forte isso, Eles procuram muito. Porque eles não têm uma identidade bem construída ainda. Não. Então, eles estão em fase de construção. E eles precisam dessa interação, dessa motivação e também de desenvolver essa autoconfiança, vamos dizer assim. Com certeza. E essa autoconfiança, a partir do momento que eles começam a conhecer Deus, eu acho que tudo vai ficando mais claro, né? Porque eles entendem quem de fato é o verdadeiro gestor da vida. Né? E é uma fase onde eles estão muito abertos. Então, eu me lembro bem da minha adolescência. Então, eu tinha 13 anos e já estava muito atuante na época na renovação carismática, porque era o que estava mais presente naquele momento, assim. Então, eu ia muito para retiros. Meus fins de semana eram isso. E eu mergulhei profundamente. E isso serviu para toda a minha vida. Hoje eu tenho 41, quase 42 anos. E como que voltou? Né? Como é que hoje eu me tornei coordenadora diocesana da Pastoral do Adolescente? Porque naquela época, então, só para retomar, da Assembleia Diocesana, se elegeu, sim, como prioridade a juventude. Os padres, inclusive, disseram que eles não queriam, no futuro, em algum momento, ser cobrados por não terem investido, por não terem dado espaço ao jovem. Então, foi muito marcante assim na minha vida. E os anos se passaram. Depois que eu não me senti mais jovem, de idade, fui me afastando dessa parte, né? E aí fomos integrando movimentos de casais, sempre atuando na liturgia. Vive? Nossa, Dip. Não, mais ou menos, só para tentar fazer uma... Qual papa era? Era qual papado? Não, ainda era o João Paulo II, Era o João Paulo II ainda. Sim. Que era um papa extremamente conservador. Sim. Porque era um papa também que, além, lógico, era conservador, mas era um papa que revolucionou o mundo jovem. Claro, ele criou a Jornada Mundial da Juventude. Exatamente. Ele atraía milhões de pessoas Exato. a ele. Sim. Quando veio o Papa Francisco, que até veio ao Brasil, tudo, eu já não era mais jovem, já não me sentia mais jovem. Até estava atuando ainda em algum movimento, mas não assim tão à frente. E aí depois eu fui me envolvendo em N situações da igreja. Porém, um dia, estava numa reunião lá na minha paróquia, que é a Nossa Senhora da Glória, aqui de Francisco Beltrão. Nosso pároco, naquele momento, era o padre Emerson Detoni. E naquele instante, tinha também, anos depois, sido eleito, de novo, pela Assembleia Diocesana, que as prioridades seriam a juventude e adolescente. E aí começou uma conversa sobre o que fazer na paróquia. E eu estava naquela reunião. E eu comecei, tem que fazer isso, aquilo, não sei o quê. Foi dando ideias. Faça isso, vamos fazer aquilo, vamos. Até que tinha um grupo, né? Ele me olhou e falou assim, tá, mas então por que você não faz? Aí eu falei, pois é, então. Por onde a gente vai começar? Por que eu dei essas ideias agora? Por quê? E aí, nós, na época, não tínhamos nenhum movimento ainda nesse sentido na paróquia, porque no pós-pandemia tinha esfriado muita coisa. E aí retomamos. Então, eu com meu esposo e mais um casal, começamos um trabalho. E a gente divulgou assim, um primeiro momento, um primeiro encontro. O nome do encontro era #SóVem. Meia-noite eu te conto. Por quê? Interessante, porque o adolescente gosta de desafio, né? Todo mundo gosta, mas o adolescente mais. Então, que é diferente. Então, se a gente chamasse, vem aqui para um encontro da igreja, talvez eles não fossem assim... Se não gerasse essa curiosidade, né? A gente gerou essa curiosidade, então usamos do marketing aí, dessa linguagem. Eu fiquei curioso agora para saber o que aconteceu nesse encontro. Só vem. O nome do encontro era do #SóVem. Só vem aqui, a gente vai te contar. Meia-noite eu te conto. Porque ele começaria após a missa e terminava meia-noite. Ou antes da missa ainda começou. Antes da missa, e a gente foi para a missa e terminou meia-noite. Para ter uma experiência diferente. Naquele momento, a gente reuniu 130 adolescentes na paróquia. Por causa dessa curiosidade, obviamente. Disso foi, né? Muita coisa aconteceu. Hoje nós temos um grupo bem fortalecido, que participa em média de 40 adolescentes em cada encontro. E os anos foram passando, nem tantos assim, mas são 2 anos e meio desse trabalho. E alguns que eram adolescentes já não se sentem mais adolescentes, eles já querem ser jovens. E aí nasceu também o grupo de jovens. Então, hoje nós temos o grupo dos jovens da Glória, que são aqueles que eram adolescentes mais maduros e que agora já têm seus 17. Há 2, 3 anos atrás. Isso, porque daí o que acontece? A gente acolhe os de 12. Aí quem está com 17 não quer mais, não é que não quer. Os assuntos são outros, é outra pegada, né? Outra dinâmica. Porque o adolescente é muito agito. É outra frequência. É outra frequência, tipo isso aí. Então, hoje nós temos na paróquia 2 frentes de trabalho, os jovens e os adolescentes. E aí, no ano passado, final do ano,
em conversa aí também com o pessoal que está à frente da coordenação diocesana dos adolescentes, nós passamos a compor a comissão. E esse ano, em janeiro, então o padre Hélio, que é o atual assessor diocesano, me convidou para assumir, juntamente, né, com a equipe, claro, né, mas estar à frente dessa pastoral do adolescente, para trazer justamente esse movimento, né, essa questão mais ativa. Eu brinco que eu sou uma pessoa adulta, uma mulher, né, com alma adolescente. Eu amo. Se diverte tanto com os jovens. Sim, e olha, não, os jovens também, mas sabe que se eu tivesse que... Me perdoe, né, os jovens. Mas o adolescente tem alguma coisa assim, eu tenho uma conexão diferente. Se eu tivesse que escolher hoje só uma atividade para fazer na igreja, seria os adolescentes. Claro que esse é um desafio. Aliás, isso é uma missão ou é uma vocação específica? É difícil diferenciar, né, David? Mas eu entendo como um chamado, sim, uma missão, porque vem de várias fontes, sabe? Já chegou para mim de várias formas. Olha, a gente precisa de você aqui. Inclusive, teve uma vez que eu recebi uma mensagem de uma pessoa bem, como que eu posso dizer assim, de um grau de liderança importante dentro da igreja, do clero, né? Uma mensagem no meu celular dizendo, olha, eu te vejo não quero falar o nome para não expor a pessoa, né? Eu te vejo atuando em várias frentes, várias pastorais, vários movimentos, mas eu te peço assim, se tiver que escolher uma coisa, fica com os adolescentes. A gente precisa de você aí. Então, eu entendi aquilo como realmente um caminho. E a partir de então eu tenho me dedicado mais, né? Buscado conhecimento. Recentemente a gente foi para a Diocese do Umuarama viver uma experiência de um acampamento de adolescentes lá. Fomos eu e meu esposo, fomos servir para entender como que era, para tentar trazer alguma coisa também para a nossa diocese nesse sentido. E estamos aí abertos, né, para esse novo porque também. A dinâmica é diferente, né, de trabalhar com adolescente. Eu sei porque hoje eu trabalho com um grupo de adolescentes e que também, desde o ano passado, eu e minha esposa estamos coordenadores diocesanos dos servidores do altar. Sim. E é composto por crianças e adolescentes. São alguns jovens, tem alguns jovens, mas na sua grande maioria, 80%, é criança e adolescente. Uhum. E a gente percebe essa pegada diferente e, ao mesmo tempo, a necessidade da presença, de estar junto. E até nesse ponto, Vivi, você já trabalhando muito com jovens, quais são as feridas que você percebeu, talvez, não sei se feridas espirituais ou emocionais, que hoje mais têm afetado os adolescentes e os jovens e que isso, de repente, muitas vezes pode ser um motivo para afastá-los de Deus? Eu penso assim que uma das coisas que, quando eles chegam assim para a gente, que mais tem acontecido, na adolescência, os desafios típicos de me entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que mesmo que eu existo nesse mundo. Mas aí hoje, nessa sociedade em que nós estamos, da exposição excessiva, de estar o tempo todo sendo julgado, comentado, curtido ou não curtido, visualizado ou não visualizado. Então, acaba gerando aí Aí você não curtiu a foto, né, Dip? Uma ferida muito grande. Uma ferida aí. E aí, consequentemente, ansiedade, né? A gente vê, assim, muitos casos, é muito mais comum do que a gente pensa, de adolescentes sofrendo de crises de ansiedade, de crises de pânico, de isolamento social. Porque no tempo em que eu era adolescente, talvez vocês também, a gente gostava muito dessa questão do contato e da rua e de brincar e de ir para lugares. Era o que tinha, na verdade. Né? A gente não tinha muito, assim, outras opções. Um jogo de tabuleiro, você não joga sozinho, né? E hoje, assim, quando eles vêm para o grupo, a primeira coisa, quando você vê que chegou pela primeira vez, fica quietinho assim, ó, no cantinho, demora até conseguir quebrar essa barreira do meu mundo para o nosso mundo, né? Então eu vejo assim que aí ficou, e esse é um preço que a gente está pagando pelo momento em que nós vivemos da sociedade. Os adultos também estão assim, mas os adolescentes, como eles nasceram nesta geração, para eles é normal, né, o celular. E sabe que quando nós começamos o grupo, uma das preocupações, inclusive desse primeiro encontro aí do hashtag Só Vem Meia-Noite Eu Te Conto, uma das primeiras coisas que a gente preocupou foi assim, como faremos com o celular? Vamos pedir para eles guardar numa caixinha? E foi uma preocupação. Aí depois eu falei, não, vamos experimentar para ver. Ninguém pegou o celular. Porque não dá tempo. Porque estavam envolvidos. Porque não dá tempo. Então, num primeiro momento, eles chegam receosos. Depois, eles já estão
integrados e brincando e se divertindo e interagindo e fazendo as dinâmicas e protagonizando. Quando você dá um desafio assim, ó, vamos fazer tal coisa, eles se abraçam e fazem e realizam. É interessante, parece que o adolescente ele vai do 8 ao 80 em segundos. Né? Quer dizer, isso que você falou, eu estou isolado, mas a partir do momento que chegou e colocou a mão no ombro, deu aquele tapinha, vem comigo. Agora é meu amigo. Vamos lá. Pronto, deu bora, amor. Né? Bora. Outra questão também que a gente sente muito, e aí isso eu falo não a nível ali somente do nosso grupo, mas num geral, a questão assim das famílias, né? Então, a gente percebe também claramente quando vem de casa um suporte, um apoio emocional, espiritual, é outro adolescente. Então, quando ele chega assim, sem esse espaço de fala em casa, quando tem um espaço de fala, eles vêm desabafar com a gente, né? Contar as suas dores, os seus medos. Então, a gente acaba muitas vezes sendo esse apoio que falta em casa. E isso preocupa, né? Porque às vezes o pai acha assim, né, o pai, a mãe, que depois de uma idade, não precisa mais, eu precisava cuidar quando era criança. Não, o adolescente precisa de colo, literalmente, colo. Quando eu falo colo, é sentar no sofá e pegar no colo mesmo. Mas eu não quero, eu não gosto. Eles gostam sim, eles só se fazem de difíceis. Eles fazem um denguinho. Fazem um denguinho, porque a gente fez um dia uma dinâmica, trouxemos as mães, né, como uma surpresa, e as mães pegaram os filhos no colo. Você pergunta se alguém não gostou? Todo mundo amou. Porque eles precisam, eles querem, eles só se fazem de difíceis, mas eles precisam muito. Né? Então é uma carência, David. Eu vejo assim que hoje um dos desafios é essa carência afetiva, carência de atenção, porque é tudo muito superficial. E quando a gente cresce, na verdade, essas responsabilidades acabam ficando delegadas, né? Então, o pai e a mãe preocupados com o prover, saem de casa para trabalhar. O filho vai para a escola, né, integral ou não, outras atividades complementares, ele está ali aprendendo o cognitivo muitas vezes, né, desenvolvendo algum dom através de uma música, ou fazendo uma dança, ou fazendo algum esporte, mas o afeto é o afeto, né? A atenção, o tempo de qualidade, isso aí é pai e mãe mesmo, ou um responsável, vamos dizer assim, claro, né? Quando não tem considerando os órfãos, do pai, da mãe, né? Ou os responsáveis, sejam, né, os pais adotivos, tios, avós, enfim. E o tempo passa, e rápido. Daí aquela criancinha bebê começa a caminhar, daí ela começa a... né, passa da primeira infância, daqui a pouco ela já está na pré-adolescência, adolescência, né, como a gente conversava, a Larinha foi embora agora. Ontem eu matei de chorar à noite. Ela está com que idade, Dip? 15, fez 15 agora. E eu nunca sonhava que esse momento fosse chegar tão rápido. Entendeu? E chegou minha vez, vai chegar de todo mundo. E não tem o que fazer? Como vai chegar o momento que eu vou ficar enfermo, você, né, que nós vamos morrer, e essa é a evolução da vida. Então, a gente tem que também entender e sabendo que nós somos, vamos dizer assim, todo o esteio, né? Todo o amparo, tudo que a criança pode desenvolver de pior e de melhor está baseado na figura dos pais. Sim. E se você não conseguir dar essa representatividade, eles também vão crescer sem essa representatividade. E aí que vem, né, a questão deles receberem, porque recebem muito esse amor dentro de uma pastoral, especialmente a tua, porque eu já tive a oportunidade de participar de algum, né, momento com vocês, Vivi, e realmente é algo extraordinário. Eu fui no encerramento de acampamento de jovens também, é outra coisa. O Espírito Santo, ele parece que ele se triplica, ele se é lindo, decuplica, né? O fogo incendeia tudo e a energia é maravilhoso, né? É maravilhoso. Sim. A gente fica assim contagiado com essa energia, essa força mesmo, essa vibração, força, né? Essa vibração, essa frequência que eles conseguem alcançar. Isso. Né? E talvez não é a frequência do volume, não dá para explicar. Porque eu acho que às vezes a gente grita até mais que eles. Mas é uma sintonia, é algo diferente. Tão inocente, parece que eles se entregam de verdade. Isso. Eu acho que aqui cabe uma frase que eu lembro do Papa João Paulo II, num discurso para a juventude, em uma das jornadas, se não me engano, foi na Alemanha.
e que ele dizia para os jovens: se fores o que deveis ser, incendiareis o mundo. Exatamente. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de quem a gente é. Esquece. Nós esquecemos de quem nós somos. Então, se você for aquilo que você nasceu para ser, você vai incendiar o mundo. Exato. E o jovem, eu vejo que ele tem essa facilidade muito maior do que nós adultos de se entregar, porque a gente às vezes ali está vivendo um momento especial, mas a gente olha para o lado, olha para o outro. Será que eu vou me largar de verdade? Ele não, quer dizer, então vamos viver mesmo. Exato. Vamos... É assim, ó, sem máscaras, sabe? Sem máscaras, né? Sem aquela preocupação. Até é lindo a forma como eles assumem depois essa identidade, porque eu sou católico, porque eu sou campista, porque eu sou do grupo, porque e eu quero levar os amigos, e isso está ganhando força. Então eu vejo assim que é um momento muito importante que nós estamos vivendo hoje enquanto Igreja Católica. Nós estamos conseguindo atingir um número grande, sim, de adolescentes que amanhã serão jovens, porque não é que nós não tenhamos jovens, a gente tem jovens na igreja. Porém, como eu ia dizer antes sobre a pandemia, né, que ficou esse buraco, né? Nós ficamos um tempo sem poder reunir, sem poder fazer grandes encontros, e querendo ou não, o trabalho do dia a dia de uma pastoral funciona, mas os grandes encontros ajudam a incendiar. Então é um retiro, é um acampamento, enfim, é um jubileu, como nós tivemos o ano passado. Vocês chegaram a ver quantos jovens e adolescentes a gente reuniu aqui? Maravilhoso. Sim, foi a coisa mais linda, né? Tínhamos jovens, e tínhamos muitos adolescentes. Porque aí então a juventude ficou assim um tempo enfraquecida em função dessa, eu penso que esse período da pandemia, mas agora os adolescentes de ontem já estão chegando, porque no nosso grupo, por exemplo, há 2 anos e meio, então agora eles estão fazendo 16, 17, eles já se sentem jovens, eles já querem... A criança da pandemia é o adolescente de hoje. E aí eles já querem ser o grupo de jovens, então daqui 1 ano, 2, essa pastoral da juventude vai estar muito fortalecida, e a do adolescente aqui também. Aí você imagina daqui a pouco esse povo casando, tendo família, você entende que é uma reconstrução, e não que hoje a igreja não seja forte, ela mas é um novo tempo. A gente tem que aproveitar esse momento desse fogo, desse avivamento e fazer... Por mais lenha. Isso aí, fazer acontecer. Eu brinquei com o Padre Hélio ainda semana passada, ele é o nosso assessor, eu falei, olha, se o senhor não queria trabalhar muito, tinha que ter posto outra coordenadora, porque agora nós vamos ferver essa diocese. Isso aí. Fazer muita coisa. Vivi, como ao trabalhar com o jovem, com certeza muito pai, muita mãe está nos ouvindo e nos assistindo, como trabalhar com esse jovem e evangelizá-lo dentro de casa, deixando de lado o moralismo, mas também deixando de lado o mimimi, porque você não pode ir nesses 2 extremos. Como trabalhar com esse jovem hoje dentro de casa? De repente, para esse pai e para essa mãe que não teve todo esse processo de formação pessoal. Sim. E tudo, porque hoje a gente fala, tem grupos, ok? Tem muitos jovens que estão indo para o grupo, só que tem muitos jovens que não têm. Que às vezes na comunidade nem tem, né? Não tem essa iniciativa ainda. Ô, David, você está colocando o jovem em geral, né? Jovem geral. É porque ela categoriza bem a Vivi, o jovem e o adolescente. Mas nós estamos contextualizando, né? O jovem, vamos dizer assim. Sim, entrando adolescente junto. Toda essa turma. Sim. Então, olha, eu digo assim, que em casa, David, é nos pequenos gestos. A gente fica pensando assim que, nossa, vai ser uma coisa tão grandiosa, a partir de agora tem que radicalizar em casa. Não. Como que o pai e a mãe vai trazer isso, né, para dentro de casa? Eu penso que é num Pai Nosso de manhã, pelo menos uma refeição juntos, à mesa, olhando nos olhos, perguntando como foi seu dia, porque isso também é evangelizar, isso também é levar, porque se a gente acha assim que não, então agora a gente tem que, se conseguir, ótimo, né? Mas então todos os dias vamos ajoelhar aqui, rezar o terço e tal. Às vezes na realidade da família não é possível, mas pequenos gestos são possíveis. O que faz a diferença? O seu filho vê você rezando, o seu filho vê você não falando palavrão, o seu filho vê você não estourando, não gritando, mesmo às vezes tendo vontade. E às vezes quando a gente está num limite, assim, agora falando, né, enquanto mãe ou enquanto pais, todo mundo fica nervoso. Né? Antes a gente compartilhava, antes de começar o podcast, que a semana está desafiadora, né? Hoje é apenas quarta-feira e parece que já passou 1 mês essa semana, né? Sim. Pelo menos para mim. Parece. Pra mim aí, também. Então, às vezes você está num limite. Então, é muito mais bonito você dizer, filha, hoje a mãe não tá legal, tá? Vamos esperar um pouquinho, me ajuda aqui, vamos rezar nessa intenção. Reza uma Ave Maria para a mãe e depois a gente conversa, pode ser?
Isso também é evangelizar. É mostrar que a gente também tem nossas fragilidades. Temos nossos limites, né? Que, somos vulneráveis também, como eles. E que enquanto família a gente pode construir o nosso jeito. Então não existe uma receita pronta. Tem que ser assim, faz isso, faz... Levanta o que dá certo para um não dá certo para o outro. Levanta de manhã, reza 3 Ave Maria, e um Pai Nosso, e um Glória ao Pai, e vai dar tudo certo. Não. Né? Então eu tenho que encontrar dentro da sua realidade hoje. Então vamos imaginar assim, que lá na sua comunidade não tem grupo de jovens, não tem grupo de adolescentes, e você está ouvindo esse podcast. Que tal você começar alguma coisa? E como? Como? Então, assim, qual seria o como hoje, né? Primeiro passo é procurar a sua paróquia e se apresentar. Oi, padre, né? Eu tô aqui. Ou oi, secretária, ou quem, né? Quero ajudar, quero fazer alguma coisa. Né? Isso aí. Você mostrar a proatividade. Então, quero começar. E a partir daí, eles vão ter os contatos. Vamos imaginar que seja na pastoral do adolescente. Possivelmente vai passar o contato do assessor, que é o Padre Hélio, ou até mesmo o meu contato, para a gente começar, e nós estamos dispostos a ser essa sementinha lá, né? Porque, de repente, esse grupo vai começar como? Levando 3, 4, meia dúzia para viver uma experiência em outro lugar, ver como que é, e aí volta e participa. E começa a implantar ali. Nós começamos na nossa paróquia, na época ali, então, isso há 2 anos e meio, com uma proposta ousada, com bastante estratégia de marketing, né? A gente vendeu o encontro como uma curiosidade. Mas eu entendo que nem todo mundo tem, às vezes, essa pegada, esse jeito mais dinâmico, e que vai começar um grupo com outra característica e está tudo bem. Talvez lá a sua realidade vai ser um grupo de adolescentes que se reúne para juntos fazer uma adoração ao Santíssimo. É maravilhoso. O outro vai rezar o terço. Numa semana vai rezar o terço, na outra semana vai ter uma gincana, na outra semana... Porque é esse o movimento. A gente vai se encontrar para ir no parque, jogar um vôlei. Porque o importante é o quê? É o adolescente sentir que ele tem para onde tem ir. Um referencial. Que ele tem um referencial. Porque é aquilo que nós falamos no início. Se a gente não estiver perto dele, alguém vai estar. Espaços não ficam vazios. Ontem eu falei, alguém vai ocupar esse espaço. Exatamente. E o inimigo tá rodeando ali a todo só esperando. Momento, só esperando um momento de fraqueza para ele tomar conta. Em Dois Vizinhos existe uma experiência bem bonita. Uma pessoa até me chamou essa semana para compartilhar, que eles vinham da infância missionária. Então, agora, como adolescentes, eles entenderam que estava na hora de se colocar como pastoral do adolescente. E aí ela me trouxe, porque uma questão que eu esqueci de comentar. Os adolescentes, quando se reúnem, tem sempre... A orientação é que tem um adulto responsável pelo grupo. Então, até é por isso que eu e meu esposo, a gente está à frente, junto com outros casais também, e você também, aí na paróquia da Cango, porque precisa... Não tem como o adolescente se encontrar sozinhos e eles não vão ter como caminhar só eles. Então, tem sempre um adulto responsável. Diferente do grupo de jovens. A ideia é que o grupo de jovens, os próprios jovens, sejam os protagonistas. Por isso que a gente já tem uma maturidade maior, já tem uma... Justo. Por isso que a gente não atua na pastoral da juventude, porque lá a gente entende que o lugar é do jovem. A gente prepara o adolescente para que ele chegue na pastoral da juventude e consiga caminhar, né? Mas e aí, então, essa pessoa de Dois Vizinhos me compartilhou que, como a história dela é dentro da infância missionária, ela trouxe isso para os adolescentes e que todo mês eles fazem uma ação de voluntariado. E ela perguntou se isso tinha relação com a pastoral do adolescente. E eu falei que, óbvio que sim. Quer saber se está dentro da pastoral do adolescente? Olha para o Evangelho. Vê o que Jesus fez, como que Jesus caminhou. O que você está propondo para os seus adolescentes condiz com o que Jesus propôs? Então está certo. É isso. Interessante isso. Lindo. Mas agora, uma coisa que a gente conversando, e claro, existem situações e situações. Sim. Mas aquele adolescente que está desmotivado ou muitas vezes é resistente mesmo, porque vai acontecer de muitos adolescentes, e a gente tem histórias na igreja de muitos que foram santos, e que muitas vezes os pais eram distantes, mas a criança já cresceu com aquele gosto, parece que natural, para estar ali na igreja servindo, e lógico, muitas vezes trouxe depois os pais junto. Mas e quando nós falamos daquele adolescente que ele não tem motivação, ou que ele tem resistência, mesmo que os pais queiram, ele diz não. Como trabalhar hoje esse povo? Eu diria assim, que para esse que é bem resistente, ele precisa de uma experiência radical.
Pode ser um pouco pesado, né? Essa é a minha colocação. Mas o que eu me refiro assim? Esse adolescente, ele não vai curtir lá num encontro, ficar 1 hora sentado ouvindo alguém falar alguma coisa. Não. Vai ele achar precisa um saco, vai sentir, querer levantar David. e ir embora, né? O único jeito é sentindo na impactado. pele, ser impactado. E aí isso precisa de um retiro, de um acampamento, de um rajove, de uma jornada. Por isso que precisa caminhar junto, pastoral e movimento. A pastoral não se sustenta sem os movimentos. Assim como os movimentos sozinhos não têm sentido sem a pastoral. Sim, perde a continuidade, né? Eu venho, a minha formação, a minha criação dentro da igreja é de movimento. Né? Jornada Jovem, é RCC, é agora acampamento. Mas eu sempre tive movimento atuando em pastoral. Sempre. E eu vejo que esse é o caminho. Então, quando a gente se coloca... Eu fico triste quando as pessoas se colocam tanto só de um lado quanto só do outro. Então não, porque... os movimentos são ruins, ou não, a pastoral é muito fechada. Não existe uma coisa e outra. Conflito, são as duas coisas junto. Né? Então, você olhando como pastoral de adolescente hoje, já conversamos sobre isso e vamos caminhar nesse sentido na diocese também. A gente precisa, sim, dessa caminhada pastoral, que é o grupo que se encontra ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, dependendo da realidade de cada paróquia e da agenda, porque os adolescentes também, né? Eles fazem futebol, eles vão na catequese, aí eles têm o inglês, aí tem o balé, aí tem o CTG, aí tem... Então a igreja não pode ser... Um monte de atividades. A igreja não pode ser mais uma pauta na agenda. A igreja tem que ser o momento. Então não dá para eles ir como uma obrigação. Ai, nossa, sábado à tarde, tenho que ir no grupo de adolescentes. Se for assim... Ele não vai por gosto. E aí vai um tempo e para. Mas hoje você estando à frente dessa pastoral, você percebe que a igreja, e quando eu digo não só apenas local, paróquia ou decanato, não digo nem somente diocese, acho que num nível mais amplo, global, hoje você vê que a igreja ela está perdendo jovens ou os jovens estão talvez se distanciando e os jovens estão perdendo a igreja? Os jovens estão sedentos, David. Eu digo assim, essa frase não é minha, tá? É do Cidinho. Conhece o Cidinho? Muito. O Cidinho é tipo eu, assim, ele tem juventude acumulada. Então ele não sai, a juventude não sai dele nunca, né? É meu amigo pessoal, inclusive. Mas esse Cidinho já tem uns 80 anos de juventude Isso, acumulada. Mais ou menos. Quando a gente foi começar esse trabalho com os adolescentes, eu estava insegura. E eu fui me aconselhar com ele, porque ele já vinha trabalhando. E eu falei, Cid, mas os adolescentes não vão lá na paróquia. É vazio, não tem ninguém. Ele falou, eles não vão porque não tem nada para eles. Oferece para você ver se eles não vão. David, Deep, né? Ele tinha razão. A partir do momento que você oferece alguma coisa, eles vão. Agora o Padre Tiago propôs para a gente, que é o nosso atual pároco, né? Teatro da Paixão. Desde o tempo do Sequini, que isso faz 30, 25, 30 anos, nunca mais tinha tido na Glória. Estamos ensaiando. Adivinha o que aconteceu? Lotou. Você fala, bora? Eles, bora. Tô junto. Vamos. Então, eu penso que são dos dois lados. A igreja que numa mão talvez perde, e eles também perdem por não estar participando. Mas, neste momento, existe uma carência. E eu não falo só de adolescentes e jovens. Eu falo como ser humano, como um todo, mas como a nossa pauta é aqui, né? Existe uma carência. As pessoas estão sedentas disso. E quando se oferece muito nas redes sociais, as pessoas consomem o Frei Gilson de madrugada, amém, que continue consumindo. Mas quando você traz a pessoa para perto e leva para ela um sentir na pele, você não perde mais. Nada substitui, né? Esse contato. Santo Agostinho que dizia, que o coração humano ele tem desejo de Deus. Só que muitos não sabem disso, muitos sabem, mas não têm coragem de externalizar isso. Eu acho que isso vem muito de encontro. Que hoje tem muitos adolescentes que não sabem dessa realidade. Alguns ficam envergonhados. E aí entra o papel de quem está à frente, de trazendo... E aqui, aí de modo particular, claro que cada região tem uma coisa, mas algo que eu percebi que talvez seja particular do sudoeste do Paraná, região que nós estamos, que o povo daqui tem, eu não sei se seria necessidade ou o que vive, você que também já há bastante tempo, falar e tocando, tá falando, tá mexendo. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu levei um susto, porque as pessoas vinham falar comigo, apertavam meu braço, e olhavam e mexiam, eu falava, gente, o que é isso? E eu percebo que hoje o jovem precisa disso. Aquilo que você falou, precisa que vá ali, que pegue, que segure, que diz, tô aqui com você, esse sentir. Então, e aí quando eles vêm falar pra gente, porque você vai estar ali no grupo,
até você nem percebe, talvez, o quanto você está fazendo por eles. E aí, daqui a pouco, alguém vem e te fala, olha, porque você é tão importante na minha vida, Tia Vivi. Ele chama de Tia Vivi. Ai, meu Deus. Tia Vivi, por que isso, por que aquilo? Aí você fala, meu Deus, eu não tinha noção, né, da dimensão, da amplitude disso. E não que a gente precise disso para seguir na missão, não. A gente vai fazendo porque ama, porque sente o chamado, como você falou antes, se é vocação, se é missão, é as duas coisas junto. Também porque vê o resultado, né? Isso, porque eles vai respondem. Ficando muito claro, eles respondem, eles começam a interagir, eles começam a participar, se doar, e isso tudo vai motivando também, com certeza. E, né? e a família vem como uma consequência, aquilo que você falou antes, que alguns trazem a família. Exatamente. Então a gente vai se aproximando e vai chegando. E acontece no nosso grupo também, a gente tem, não vou citar, né, muito assim, mas temos situações sim, de pessoas evangélicas, inclusive. Né? Porque somos todos cristãos e a gente acolhe. Tia Vivi, tem a minha prima, ela é de outra religião, posso levar? Pode. Vai participar junto, vai viver o momento. E a gente acolhe, tá tudo bem. Então, acho que isso é grandioso, sabe? Eu ia perguntar exatamente essa questão da inversão, né? Então, o que se espera é que a evangelização dentro de um lar ocorra através dos mais velhos, no caso dos pais, né, que aprenderam com os avós. Mas a gente sabe, Vivi, que as pessoas se distanciaram bastante de Deus, né? E acaba que algumas vezes o jovem acaba sendo esse start, né? Então ele vem, ele fica sabendo ou porque teve a prima ou a amiga ou algum conhecido que foi na pastoral e gostou e acaba levando, e aí ele começa a viver e a família não está vivendo aquilo, né? Então é possível também, você já presenciou essa, vamos dizer assim, essa evangelização inversa, né? A gente sabe que a primeira catequese é a nossa casa. Sim. E que tudo isso deveria ter vamos dizer assim, um fluxo unidirecional, né? Mas isso, em algumas vezes, acaba sendo diferente. Sim. Como que é isso? E acontece, tipo, a gente vê. Claro que não é menos comum, né? Mas acontece sim, porque aí até fica... Vou usar uma palavra um pouco... É constrangedor, né? O pai, a mãe ou a pessoa o adulto que é responsável por aquele adolescente ou por aquela criança que é servidora do altar, ele começa a querer ir. Não, mas o servidor do altar deve acontecer muito isso. Eu não quero servir, eu tenho que servir esse sábado, esse domingo. Alguém tem que levar, alguém tem que buscar e vai constrangendo. E o amor de Deus, ele é constrangedor, ele é tão maravilhoso que ele vai envolvendo e vai indo devagarinho. Daqui a pouco tá aquela família toda. Tá lá. A gente tem, uma vez por ano, nós fazemos um encerramento do ano que a gente chama de acampamento, que na época não tinha nenhuma relação com o movimento campista. A gente chamou de acampamento antes mesmo de saber que existia o movimento. E aí a gente fazia como se fosse assim um prêmio, vai. Quem participasse, tivesse frequência durante o ano, poderia participar desse acampamento no final do ano. E as famílias se envolveram de um jeito, e eu confesso para vocês, tinha famílias que a gente não via na igreja antes, e passou a ver depois do grupo de adolescentes. Inclusive, eu tenho um testemunho particular nesse tempo que estou na coordenação diocesana. Foi no início do ano passado. Eu e minha esposa, a gente passou nas salas de catequese explicando o que é ser servidor do altar e convidando. E teve várias crianças que quiseram participar. E uma me chamou a atenção em particular porque os pais, a criança ia para a catequese, mas era só. Os pais não participavam de missa, nunca. E quando a criança começou a servir, então a gente tem que ter autorização da família, tem todo um procedimento, não é? Eu vou, pega a criança e serve. Sim. Os pais têm que autorizar. Os pais autorizaram. E interessante, Vivi, que no começo, quando a criança ia servir, vinha o pai, deixava a criança na porta da igreja e ia embora. Quando estava terminando a missa, ele vinha, pegava a criança. Outra vez que ia servir, a mãe vinha, trazia, deixava na porta da igreja e depois vinha buscar. Mas eles não ficavam para missa e não participavam. E aí, às vezes, em casa, falava, vai você, não, eu não quero, aquela vai você. Discussão, quem que vai quem levar? Que ia levar? Tipo, era um peso. É um peso. E interessante que daí a gente percebia, a gente vê isso. Sim. E a gente começou a trabalhar, e daí teve um encontro, teve uma coisa aqui, outra ali. Quando foi mais ou menos uns
4 meses, 5 meses, então veja que foi longo tempo. Aí, então o pai vinha e já começou a ficar na missa. A mãe vinha, começou a ficar na missa. Quando foi mais uns 3, 4 meses depois, o pai e a mãe na missa com a criança. Inclusive, hoje eles estão inseridos numa pastoral. Claro. Eles não tinham o matrimônio, estão fazendo catequese, vão casar, vão viver o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque a criança começou a servir, evangelizou a família e trouxe a família para a igreja. Então, isso era maravilhoso. Gente, eu acho isso fantástico. É lindo. Anteontem, eu acho, eu almoçava com a minha esposa e aí numa mesa assim ao lado tinha uma mãe e uma adolescente. E durante aquela meia hora, 40 minutos que a gente almoçava, a mãe estava no celular e a adolescente sem nada olhando para ela. Nossa. E eu olhei aquela cena, eu falei, bom, vai ser rápido, às vezes está resolvendo alguma coisa. Mas aquilo foi durante todo aquele tempo, essa cena. A menina não pegou no celular, não pegou nada. Ela ficou ali sentadinha de frente para a mãe, assim. Passava uma de frente para a outra. E a mãe no celular. Aí chamaram a senha lá para ir pegar a comida. Aí a Má falou para mim, quer ver que vai a menina, não vai a mãe? Pois a menina levantou. Pegou a comida. Foi lá pegar a comida, a mãe no celular. Trouxe, colocou a comida da mãe. Ô, Deep, mas... Aí será que essa geração... Sabe o que me marcou, David? Dela ter conseguido fazer aquilo. Porque eu esperava, a minha mãe tá, eu também vou pegar o celular. E pronto. Você entende? Não, ela ficou ali e eu vi assim... É o que você falou, aquela necessidade dela, mãe. Você entende onde mora a carência, que eu falei antes? Fica comigo. Talvez seja o único momento em que a mãe fique com a filha. Sim. E talvez essa cena se repita todos os dias, porque ela está de saco cheio. Só que agora perceba que muitas vezes, e aí eu vejo que isso também infelizmente está se tornando uma cultura. Só que a cultura digital está gerando o ser humano superficial. Exatamente. Quer dizer, eu estou com você, mas ao mesmo tempo eu não estou com você. Quer dizer, eu estou de corpo presente. Corpo presente, mas o olho no olho, né? Pegar na mão, filha, me conta como que foi a tua manhã, né? O que aconteceu, como que você tá? Eu tô vendo que você não tá com a carinha muito boa hoje. É você dar abertura pro filho, você fazer essa criança, esse filho, realmente criar uma proximidade para que ela também te relate não só as coisas boas, mas os problemas que ela vai enfrentar no dia a dia, porque daí ela não começa, né, não estabelece uma relação de confiança. E aí encontra alguém que escuta. Encontra alguém que escuta. Quando essa pessoa que escuta colo. Tá na igreja, não somente a igreja católica, mas tá numa instituição bacana, tá, sei lá, tá no grupo de CTG, de repente uma coisa, beleza, né? Mas e quando quem escuta é quem tá na rua prestes a oferecer viu? A droga, droga, eu quero falar justamente para você e pai perversão. E mãe. Se você não ouvir o teu filho, vai ter muitos prostituidores que vão estar dispostos a ouvir e com muito tempo. Vai ter muitos dependentes químicos ou traficantes que vão estar dispostos a pegar o teu filho no colo, a abraçar, beijar, dar todo o carinho que você não dá. E aí depois você vai dizer assim, não sei o que eu fiz de errado. Será que não sabe mesmo? E falo isso por quê? Porque vivi experiências quando trabalhei com o Padre Léo, acolhendo dependentes químicos, e o Léo sempre deixava muito claro, o pai e a mãe que não abraça o filho, e aí entra algo que você falou, Vivi, que não pega o filho no colo, vai pegar o filho no colo de outros. Abraçado com outros, fazendo besteira na vida. É doído, mas é verdade. Porque a gente sabe que mesmo fazendo tudo isso, ainda assim, que se corre um risco. Mesmo por mais atenciosa que você seja com seu filho, amoroso, cuidadoso, ainda corremos o risco de ele se perder. Imagina se não for. É a história do semear, né? É a luta do bem contra o mal, né? Pra mim isso é bem claro. Precisa semear sempre. Constante. A colheita não é certa. Mas se você não semear, aí com certeza você não vai colher mesmo. E uma coisa assim que eu tenho ouvido bastante, principalmente porque a gente conversa com bastante pais, fala, mas no meu tempo era assim, mas no meu tempo... Gente, o tempo mudou. Sim. Infelizmente, falo assim, claro, teve muita coisa boa com a mudança, a gente sabe que teve, né, Dip?
muita coisa maravilhosa, mas teve muita coisa que piorou muito. Outro dia eu estava relembrando momentos nostálgicos, aquela coisa, e vendo como que, até aquilo que a gente falou aqui no início do podcast, chorava para não entrar para dentro de casa porque queria estar na rua com os amigos, mas era uma realidade. Hoje você não pode deixar a criança na rua com a realidade que se vive. Sim. Então, infelizmente, muita coisa piorou, mas se não tiver junto e não achar soluções e não motivar, incentivar e mexer, e muitas vezes talvez, não sei, aí pode ser que seja um pensamento que eu esteja errado, Vivi. Mas eu acho que muitas vezes também, como pai e mãe, às vezes não é só vamos, não, você vai. Não é só convidar, às vezes o pai e a mãe ainda precisam ter aquela palavra firme, você vai. Tem o grupo lá, você vai. Vai reinando. Mas que vá reinando. Vai reinando uma vez, duas. Depois, a gente tem uns casos desses também, né? Puxa, não, meu filho não queria muito, mas ele veio. Depois ele se encanta por aquilo e vai querer, né? E vai querer. E é bem por aí. Eu acho que tem que, sim, ter um pouco dessa... Eu não diria assim uma imposição, né? Mas ser mais incisivo, sim, né? E tentar argumentar com mais força. Porque ceder também toda vez... Aí o adolescente vai fazer o que ele quer. O que ele quer é ficar, talvez, no celular, é ficar descansando, ficar jogando, ficar nas redes sociais. Se o próprio adulto faz isso, né? Que os casos que o Deep falou antes aí. Então o adolescente também. Só que o depois limite, né? Na verdade, é o limite. Saber falar não no momento que tem que falar não e falar sim no momento que tem que falar sim. Só que depois que ele experimenta, ele não sai mais. Entende? Ele pode até, por um período, por alguma situação da vida, ou pelo estudo, ou se afastar um pouquinho, mas daqui a pouco ele volta. Ali na esquina, porque talvez vai ter o período aí que vai estar com bastante atividades e trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, fazendo faculdade, que não vai ter o mesmo tempo que ele tinha, que é o que acontece na juventude. Aí ele vai ir menos, mas daqui a pouco ali na volta da esquina, ele não vai perder o que foi colocado no coraçãozinho dele. Não perde, porque acaba sendo conhecimento, né? Sim. A evangelização, ela envolve o conhecimento também. Então, ele começa a entender um pouco da vida de Jesus. Uhum. É isso que é feito, né, Vivi? Basicamente. Sim. Amor, né? Dá amor, porque o adolescente ele precisa muito mais de amor, talvez, do que de qualquer outro tipo de, vamos dizer assim, metodologia, né? E ensinar para eles, né, aos pouquinhos, através de ferramentas, através de atividades, através de um gesto de gratidão, de humildade, quem foi Jesus, né? Eu ouvia Nossa, ontem eu ouvi isso, eu ouvi tanta coisa e li tanta coisa assim forte esses dias que alguma coisa está me fazendo, sabe, ter contato com esse tipo de conteúdo. O Augusto Cury, que eu amo de paixão e acompanho muito ele dizia num podcast que ele estudou já sobre a vida de várias pessoas, né, de vários estudiosos e pensadores e filósofos. E aí um dia ele resolveu estudar sobre a vida de Jesus. Foi quando ele começou a estudar mais ativamente a Bíblia. E daí ele diz que quando Judas deu um beijo em Jesus e Jesus falou para ele, chamou ele de amigo, né? E Jesus sabia que ele ia traí-lo e mesmo assim ele teve aquele comportamento. Ele fala, e o comportamento do ser humano, quando ele é rejeitado, primeira coisa é você tentar se afastar, é você excluir. Mas a preocupação dele não era em ser traído. Olha que absurdo isso. A preocupação dele era perder um amigo. Jesus estava sentido porque ele ia perder um amigo e não porque ia ser traído. Então isso mostra uma humildade, uma generosidade, sei lá, é difícil até a gente denominar essa virtude, né? E daí ele finaliza dizendo que se um ateu, tirando todos os vieses, estudasse sobre a vida de Jesus, nenhum deles seria ateu. Exatamente. Se estudasse quem foi esse cara, esse homem, não tem como você não crer. Não tem como não acreditar. Então, eu falei, caraca, foi muito forte, assim, porque
E às vezes a gente lê uma passagem e não se dá conta dessa magnitude, né? Parece que é algo banal, às vezes. Fala, poxa, o cara foi lá, sabia que ia ser traído e mesmo assim chamou o outro de amigo. Quer dizer, às vezes a gente parece tão simples, não interpreta com profundidade. A gente não tem o discernimento, muitas vezes, para poder ter esse entendimento, né? Então, e você vê, com toda a grandiosidade, Jesus era Jesus. E se importava com as relações, com as pessoas. Imagina nós, então, cheios de limitações e de falhas e de dores, né, como você colocou antes aí, de desafios. Imagina, claro que a gente precisa das relações. E o adolescente, então, mais ainda. E eles se magoam com facilidade, eles se ferem com facilidade. As amizades são rompidas com facilidade, mas, ao mesmo tempo, são reconstruídas com a mesma facilidade. Acontece. Então ali não estão mais conversando. Aconteceu alguma treta. Alguém não curtiu a coisa do outro, sei lá, né? Alguma coisinha pequena ali. Aconteceu alguma coisa. Mas dali 2 horas, no final do encontro, ou na outra semana, já está tudo bem de novo. Já estão abraçados de novo. Já são best friend forever. É uma criança um pouquinho mais evoluída, né? Porque a criança, às vezes, dá 5 segundos, né? Você briga com ela chora um pouquinho... E já volta. Daqui a pouco ela já volta, já te abraça, já esqueceu. O adolescente demora um pouquinho mais. Mas ainda assim, e é muito intenso, e eles vivem isso. Ele não leva para o coração de uma forma tão profunda como o adulto, né? Isso que você quer dizer. Isso. Que a gente, às vezes, encarcera aquele sentimento. Fica aquela mágoa negativo, assim, profunda, né? E aí, quando você apresenta para eles esse jeito de ser de Jesus e mostra que o caminho é esse, não tem como esquecer. Pode passar quantos anos for, eles vão lembrar. Vamos dizer, a história do filho pródigo. Sim. Quer dizer, aprendeu, viveu aquele momento bom com o pai, em família, mas foi embora. Foi pro mundo. Fez besteira, fez coisa errada, mas lá dentro estava dizendo, não, na casa do meu pai era legal. Lá era bom, então eu vou voltar. Então eu vejo que isso é muito isso que a gente está falando. Então, claro que o jovem pode se perder. Tantas coisas que acontecem, e aí entra, inclusive, num livro que eu quase falei, não, agora vou falar, num livro que eu estou escrevendo sobre o meu testemunho, eu conto justamente isso, sobre o que leva o jovem à dependência. E hoje nós temos muitas dependências. Pressão do grupo, curiosidade, o desejo de pertencimento, o vazio existencial, mas principalmente o vazio espiritual. Só que tudo isso são desculpas que vai afastando o ser humano de Deus, mas se alguém for lá e anunciar, consegue trazer de volta. Só que aí eu já penso em algo, Vivi. Será que não está faltando? E aí eu digo de nós, adultos, e não só pai e mãe, mas enquanto igreja, enquanto sacerdotes, enquanto diáconos, enquanto bispos, voltar a ter talvez essa palavra, não digo mais firme, mas esse anúncio mais verdadeiro. Será que a gente não está muito preocupado com cancelamento? Eu não vou falar porque ele vai ficar chateado. Eu não posso falar assim porque ele não vai gostar. Esse respeito humano exagerado, o politicamente correto. Será que a gente não está vivendo muito isso e não precisaria, talvez, voltar? Ou você percebe que agora está se voltando e tendo mais essa firmeza agora novamente? Complicou para você aí. Olha só, hein? Vamos ver como é que eu vou te responder essa pergunta. Eu acho que depende muito de onde a gente está inserido, né? Então, talvez eu vou te dar um ponto de vista baseado naquilo que eu tenho vivido, na minha realidade paroquial, na minha realidade de grupo, e talvez isso não seja a nível de diocese ou de Brasil, né? Em cada realidade é diferente. Mas talvez a gente corra um risco de estar vivendo a superficialidade também da espiritualidade, né? Onde fica muito somente na aparência e nos likes, nas visualizações, e não estamos indo lá a fundo. Por isso que eu volto a dizer, quando a gente proporciona uma experiência, um sentir na pele, um viver de verdade, pode ser que não dê certo em algum caso? Sim, nem sempre a gente vai estar acertando, mas a chance de acertar é muito maior do que a gente ficar somente num discurso raso, né? Outro dia recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, Vivi, eu perdi pela 3ª vez o bebê, e tem um pessoal aqui de uma igreja evangélica insistindo para a gente ir lá e tal, porque nós vamos encontrar a cura, tudo. E eu tenho sentido
a gente é católico, mas que o ir à missa falta alguma coisa a mais. Eu não está conseguindo assim encontrar essa luz. E é claro, a missa é o principal, e a gente, como católico, honra e respeita, e a gente sabe o quanto isso é grandioso. Mas talvez para ter o entendimento dessa grandiosidade, dessa profundidade, de viver de verdade, eu preciso também de um suporte que vai para além disso. A gente até classifica, né, o católico de missa, o católico de BGE, né? Que tem também aquele que só diz eu sou católico, nunca vai à missa. Tem o católico de missa, que é aquele que só vai à missa. E tem aquele que está inserido. E aquele que está inserido, seja qual for a pastoral ou o movimento, ele tem essa vivência mais profunda. Porque daí lá se fala mais abertamente. E eu entendo isso assim também, que às vezes um discurso mais pesado vai afastar algumas pessoas. Mas em algum momento a gente precisa que essa pessoa seja tocada. Então, eu até diria assim, que talvez falte nas nossas comunidades uma pastoral da acolhida, verdadeiramente da acolhida, que chegue lá o Dip, chegue lá o David na porta e alguém diga, oi, quem é você? Eu sou o Dip. Ah, Dip, que legal. Vem cá, vamos conversar. Eu entendo que às vezes falta braço para isso, mas se a gente organizasse, poderia acontecer. Quanta gente que às vezes vai na missa esperando que alguém olhe nos olhos e diga, viu, você está precisando de alguma coisa? Você quer um abraço? Vamos conversar? E isso não acontece, porque a gente não está preparado para isso, a gente não tem pessoas para isso, a gente não tem essa iniciativa. Então eu vejo que precisa muito. E esse ir a fundo que você fala, essa palavra, né, mais firme, seja das nossas lideranças ou do nosso clero, ela não tem talvez acontecido como a gente gostaria que acontecesse, justamente por medo de afastar mais as pessoas. Mas eu vejo que é o contrário, a pessoa vai esperando levar uma chapuletada, sabe? Sabe aquele dia que você sai de casa querendo um tapa na cara? Sim. Tem esse dia, né? Mas será que então a gente está preparando mesmo as nossas crianças e adolescentes para ir para o céu ou apenas para ser um bom cidadão? Pois é. Aí fica a pergunta, né? Porque são duas coisas muito distintas, né? Mais ou menos, né? As duas caminham juntas, elas né? tendem a caminhar juntas. Você pode ter bons princípios filosóficos, éticos, e ser ateu, por exemplo, né? Claro. Por isso que você pode ser um bom cidadão e não acreditar em Deus e não. Eu conheço pessoas excepcionais que não creem em Deus. Uma pena. Mas porque só isso é suficiente? Mas porque se ela cresce, talvez ela teria o potencial dela infinitamente maior. E tem pessoas, é o que a gente já conversou aqui. Mas será que então não é falta de profundidade da nossa proposta para chegar a esse... talvez um pouco da verdade. Eu quero dizer assim, que tem pessoas que fingem que são cristãs também. Tem esse lado, né? Que acaba tendo os princípios mais distorcidos, né, do que alguém que... Então, qual desses vai para o reino dos céus de verdade? Você vai responder isso? Não tem como. Vai, nem eu, nem você. Eu costumo falar assim, ó, diante de uma situação difícil, uma situação... O que Jesus faria? Né? Será que se fosse hoje, se Jesus estivesse hoje aqui, na realidade que a gente está, desse jeito que está a sociedade, como será que ele agiria? Né? Então, talvez a gente não saiba exatamente, mas algum norte a gente tem, baseado no que ele fez com a samaritana, baseado no que ele fez com o Zaqueu, baseado em como ele escolheu seus discípulos, né? Então ele não escolheu o politicamente correto, ele foi naquele que estava com o coração aberto. Então eu vejo que o que a gente precisa fazer por esses adolescentes, por esses jovens, é justamente que eles sintam o amor de Deus, que eles tenham essa experiência, porque aí não vão mais se afastar, entende? Porque quando chegar o nosso dia, né, que a gente for chegar lá no céu, vamos imaginar que vai passar num telão a nossa história, vão ter situações falhas, vão ter N pecados, muitos, né? E talvez a gente não fosse digno de cruzar a porta dali para lá. Mas eu tenho esperança de cruzar. Já está vencida. Né? Ah, olha, Vivi, o negócio é o seguinte. Tem 3 semanas. Então, ó, parece que não deu muito certo. Você não honrou com isso. Né? Você torcia pro Corinthians. Eu sou palmeirense, então já tenho metade do negócio já tá Corta feito. Esse podcast aí, Romel. Acabou. Porque se tu for corintiano, ferrou, né? Mas eu sou palmeirense, então eu tenho chance. Brincadeira, né? Eu entendo assim, que eu imagino que, logicamente, que nós teríamos N pontos que não nos levariam para o céu. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que a nossa intenção de querer o céu já é meio caminho andado,
Entendeu? Eu vejo assim que é isso, a gente precisa plantar no coração desse adolescente, desse jovem, esse desejo. Eu quero seguir Jesus, eu quero. E o caminho... Eu quero e eu posso. Eu quero e eu posso. Isso aí. E o caminho pela nossa humanidade, nós vamos falhar. Por mais politicamente correto que a gente seja, por mais certinho que a gente seja, em algum momento a gente vai falhar. E aí é só pela misericórdia. E Jesus pode olhar para eles também em algum momento e falar para esse jovenzinho: sim. Você não sabe o que você está pedindo. Assim, não é bem assim o caminho. Ele não falou pro João e pro Tiago, né, que queriam. Vocês não sabem, falou pra mãe, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, querem ficar à minha direita, você tem certeza disso? Sim, foi o evangelho de hoje, né? E ao mesmo tempo falou pro pecador que estava na cruz do lado dele, ainda hoje estará comigo. Aí você fala, puxa vida, como assim, Jesus? Aí o jovem rico que fazia tudo certinho, né? E aí ele falou, cara, faltando muita coisa aí. Você vai ter que melhorar. Agora, uma coisa, pode ser que aí seja uma ferida que agora eu vou tocar, que pode ser lá. Vivi, sabe que não está faltando? E eu vejo sim que em alguns, sejam sacerdotes, seja do clero ou não, alguns estão voltando a tocar em certos assuntos. Eu lembro que quando eu era jovem, não faz tanto tempo assim, Dip, também. O Dip já olha assim... Eu tô vendo a tua barba branca, só isso dele. É que esse aqui eu passei aqueles negócios pra... Fez luzes? Luzes. Tá bom. Quando começa a ficar branco assim, já entrega. Verdade. Mas será que não tá faltando voltar a falar pro adolescente sobre o inferno, sobre o pecado, sobre renúncia, sobre santidade? Não digo até para assustar, não, porque a teologia de assustar não cola. Não pega, né? Não pega. Talvez se pegou lá atrás, alguns, mas foi por pouco momento. Mas será que não está na hora de voltar a mostrar isso? Porque eu percebo que às vezes as pessoas têm medo de falar sobre o inferno, dizer, não faça isso porque isso daqui não é legal, isso vai fazer você perder a tua eternidade no céu. Você precisa ser santo. Será que não... Hoje não precisaria voltar novamente, não como disse, não para dizer assustar, você vai para o inferno, mas mostrar, gente, isso aqui que tu está fazendo não está certo, isso aqui vai te levar para o inferno. Isso aqui não vai te levar para o céu, isso aqui não é santidade, isso aqui... Isso é um limite, certo? Claro, existe a quem cabe dar esse limite para o filho, para a criança, para o adolescente? Não, mas se a gente seguir os 10 mandamentos, né? Vamos falar assim. Então, se a gente orientar que, cara, você tem que estar seguindo... Ali tem tudo, né? Sim. Na verdade, o maior mandamento de todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já valeria. Mas se a gente olhar com profundidade dos 10 mandamentos, ali já está. Né? Então, você precisa ser isso aqui. E talvez essa fala mais incisiva e esse mostrar esse outro lado, se você não fizer isso, a consequência está aqui, é o inferno, é essa vida distante de Jesus, é um caminho tortuoso, é necessário, sim. E aí, como fazer isso? Eu penso, né? Num encontro de 1 hora por semana. Não vai ter como. Ou de um encontro a cada 15 dias, ou de uma vez por mês, como é muitas vezes a realidade, dependendo da paróquia. É difícil. Por isso que eu defendo a experiência. Claro, porque senão a gente pode pregar só uma meia-verdade e não a verdade inteira. E aí, assim, uma confusão maior. E aí eu vou lá no encontro. Aí você fala que eu, sei lá, vamos usar um exemplo assim... não cuidar do meu corpo, a questão da sexualidade, tudo, né, da promiscuidade. Então, não gostei disso que você falou. Semana que vem eu não vou vir, porque eu não gostei. Entende? Aí você afasta a pessoa. Agora, você imagina você pegar esse adolescente, esse jovem, e colocar ele num encontro com maior profundidade, onde ele vai ter um início, meio e fim. Pega ele lá no final. E no meio disso, ou até no início disso, você mostra para ele onde é que ele está errando. Aqui, aqui e aqui. Isso vai te levar para onde? Para o inferno. Tudo tem metodologia. Para longe de Deus. E aí lá no final, ou no meio, você vai apresentando a misericórdia. Chega lá no fim, ele não quer ser aquela pessoa que ele entrou. Aí acontece a transformação. Porque num encontro de 1 horinha... consegue, fica muito superficial. Fica muito superficial. Então, assim, você precisa fazer uma coisa que ele possa... Eu defendo de novo, o sentir. Eu tenho uma formação também de PNL, né? Programação Neurolinguística. Fiz aí uns aprofundamentos ao longo desses anos todos e a gente aprende que o que muda um pensamento é o sentimento. Ninguém muda se não sentir. Ninguém é muita gente, né? Sim. Mas assim,
A mudança acontece com... Vamos reformular a frase. A mudança acontece com maior facilidade, ou a transformação, ou a melhoria, quando existe um sentir. Eu sinto, aí depois, a partir do sentimento, eu mudo meu pensamento. Né? E depois de mudar o meu pensamento, eu mudo minha atitude. E como consequência, depois da atitude, da minha ação, vem outro sentimento, que vem outro pensamento, que vem outra atitude, e assim é a máxima. E assim você vai reprogramando suas crenças, né? Então, assim, você chega em casa, tá lá a Suzana, braba, a Marise, brava com, não, a Má não fica você. brava. A Má não fica brava. Não, mas é uma chegar antes da meia-noite, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? Mas enfim, um dia que ela então não tava tão bom humor, vamos dizer assim, né? Sim. O que vai fazer ela mudar a atitude? Alguma coisa que você faça que vai provocar um sentimento nela. Um sentimento de alegria ou de maior raiva, né? Mas vamos pensar no lado bom. Então você faz alguma coisa que ela vá sorrir. Aquele sentimento que ela teve ali vai mudar o pensamento. Ela vai dizer, opa, não, mas o Deep tá querendo ajudar aqui, eu vou melhorar. Tem que dar carinho, né? E aí no próximo momento ela vai mudar a atitude, que vai mudar. E assim é o adolescente, qualquer pessoa. Então, assim, precisa proporcionar qualquer algo ser que seja... tenha alma, né? Qualquer ser almático vai ter esse sentimento. Por isso que, na verdade, não importa o que falam pra gente, né? O que você recebe. O que importa é o significado que você dá para aquilo que você ouve. Exato. Agora você imagina assim, você tá Porque lá... nós dois podemos ouvir a mesma coisa de você. Interpretações totalmente interpretar diferentes. como algo negativo e o David a gente poderia ter aqui positivo. Um cara fantástico. Pensa aí, o melhor pregador que você já ouviu falar de qualquer assunto. O cara fica aqui com a gente, adulto, tá? Nem tô falando de adolescente. Fica aqui, sei lá, meia hora falando pra gente que porque o pecado, porque o inferno, porque é ruim, porque não faça isso, porque não use droga, porque não fale palavrão, tá, beleza. Mas, ao final dessa fala, nós somos expostos a essas situações e levados a pensar, a relembrar coisas que a gente fez, o momento em que você pecou, porque a gente acha às vezes que o pecado são aquelas coisas mais gravíssimas. Não, roubei, não matei, então eu não pequei. É a rotina. Não. Aí leva você, David, você, Deep, eu, Vivi, a pensar nas nossas falhas do nosso dia a dia e faz a gente sentir na pele aquele arrependimento. Cara, não tem como vou querer voltar a ser quem você era. Então, eu sou defensora de experiência. Não vai ser com uma palestra, não vai ser com uma fala mais firme do sentido, você está pecando. Ele vai dizer, dane-se você, não volto mais nesse grupo. Tô mesmo. Tô, e daí? Quem disse que eu estou errado? Você? Quem é você para dizer que eu estou errado? Agora, quando você leva ele a sentir o amor de Deus, de verdade, ele não vai mais querer ficar longe. Aí ele vai perguntar, o que eu faço, David? O que eu faço, Deep, para ficar perto do amor de Deus? Aí você diz, vem cá, meu nego. É assim. Eu li um livro esses tempos atrás e eu acho que vale a pena, e até você que está acompanhando, você pode pesquisar, é A Cruz e o Punhal. É um livro interessantíssimo e tem uma frase que me marcou muito, Vivi. Que ele traz uma citação e ele diz assim: se você encontrar um cachorro na rua com um osso na boca, você pode chegar para o cachorro e falar assim, larga esse osso, ele não é bom. Esse osso está sujo, está velho, esse osso não presta, olha, está cheio de bicho nesse osso. O cachorro vai fazer o quê? Virar não vai costas. Dar nem bola. Não. Aí ele fala assim, aí você vai lá e tenta arrancar o osso da boca do cachorro. O que ele vai fazer? Vai te morder. Vai morder. Tá, mas então como fazer para tirar esse osso da boca do cachorro? Oferece outra coisa. Oferece outra coisa. Bem isso. Desculpa. Não, mas tá certo, é isso mesmo. Falou, pega um bife e chacoalha na frente. O cachorro vai largar o osso, vai abanar o rabo para você, vai te lamber a mão e vai ficar teu amigo. É o que eu penso sobre o pecado e o amor de Deus. Você entendeu? quer tirar alguém, você não vai chegar assim, porque isso aqui que você está fazendo não presta. Não. Antes ofereça algo melhor. Aí a isso pessoa vem bem vai de olhar encontro com o que a gente falou. E talvez essa população seja especificamente mais tocada ainda. Dá amor, né? Acolhe, afeto. Depois você começa... Isso, né? a dizer... o limite, muitas vezes, é só o que ele tem em casa. E aquele limite errado, né? Você não pode fazer isso. Você não vai fazer aquilo. Você tem que estudar. Você tem que fazer. Mas aí o pai e a mãe, muitas vezes, acabam dando um exemplo da rotina do dia a dia do trabalho, mas também acabam deixando de dar outros exemplos nesse processo de catequização dos filhos. E que confrontar não é condenar. Exato. É diferente. Você não vai deixar de confrontar e de você, muitas vezes, mostrar e dizer você está errado. Só que antes você precisa ter algo
como que você vai dizer você está errado se você antes não trouxe algo melhor para ele? Sim. Quer dizer, isso não é bom para você, tá? Não é bom por quê? Isso, exatamente. Então, o que eu ganho não fazendo mais isso? Você ganha isso aqui, né? Então, eu vejo que esse é o caminho. E para isso, eu digo mais uma vez, vou sendo repetitiva, que não tem como você fazer isso somente no grupo de adolescentes com um encontro semanal. É todo um contexto, é um conjunto, é a família trabalhando junto e é esse apoio dos movimentos. É uma jornada jovem, é um Rajove, é um acampamento, é um retiro da RCC. Agora em julho tem o Maranatá. Os nossos adolescentes já estão me pedindo, Tia Vivi, quando que é? Tia Vivi, quando que é? Eles amam. O Maranatá... No último Maranatá tinha quase 500 jovens. Sim, a minha filha estava... Adolescentes e jovens. E vários adolescentes nossos foram, porque daí é maior de 14 anos, né? E é um movimento, é um momento, né? Um retiro da RCC. E que lindo isso, entende? Aí eles voltam para o grupo de adolescentes, tendo vivido isso, compartilham com os outros. Ano que vem os outros também querem ir. E aí lá, eles conseguem viver essa profundidade e realmente levar, no sentido não literal, né, mas no sentido, aí, como é que se fala? Lúdico, né? Fugiu agora, ilustrativo. Lúdico. É lúdico. É o tapa na cara, né? Que é no sentido assim, tipo, ó, aqui você está errando. Mas ele é apresentado ao amor de Deus, então ele quer trocar aquele erro pelo amor de Deus. Agora, quando você vem só com o discurso, fica raso. E aí não converte. Ô, Vivi, e aconteceu alguma situação assim, às vezes, desse jovem, desse adolescente, fazer contato contigo e abrir o coração dele no sentido de pensamentos ruins, de, às vezes, mutilação, ou até mesmo ideação suicida, algo nesse sentido? Por que eu te pergunto isso? Sim. Porque você tem que ter toda uma metodologia de trabalho que envolve a questão psíquica, emocional, não só o espiritual, né? Acho que o espiritual é vital, mas de entendimento do público que você está trabalhando e ainda com essa questão da interação com pai e mãe, que pode às vezes estar distante ou não ter nenhuma proximidade, ou às vezes nem saber quem são os pais. Pois é, e aí com essa tua pergunta surge aqui uma preocupação também. Aonde está esse adolescente? Porque esse adolescente talvez, ou quase que com certeza, não é o que está no grupo. Entende assim? Então aí, como buscar esse adolescente que não está vindo e que está nessa situação? Porque eu digo assim, aí pela experiência do nosso grupo, a gente não teve nunca assim, um caso tão extremo. Claro, sim, situações de ansiedade, de pânico, de até durante o encontro ter uma crise, aí você vai acolher, vai conversar, né? Mas assim, tão extremo nesse ponto, talvez esse adolescente não esteja na igreja. E aí, aonde encontrar? Aí vem de encontro com um projeto que a nível diocesano vai estar acontecendo até 2030, que é o Plano de Ação Evangelizadora, que prevê encontrar o que eles estão chamando de grupos, não é de margem, é fronteira. Essas pessoas que estão na fronteira, elas marginalizadas, não estão, isso aí, assim elas mesmo. não estão dentro da igreja. E aonde está esse adolescente ou esse jovem que está na fronteira? É o que está só na escola, né? É o que está em outros grupos sociais que não são a igreja. Então, para cada área dessa vai acontecer uma comissão diocesana que vai ser formada aí não somente pela pastoral do adolescente, mas pelas outras frentes também, pastoral de educação e outros organismos também da sociedade que possam colaborar com isso para trazer esse adolescente. Porque hoje eu ouso te dizer, talvez seja a realidade de outras comunidades, Gipe. Talvez quando você trouxer o adolescente aqui para falar, eles podem relatar sobre um amigo da escola, sobre talvez um outro bairro que não seja o nosso. Hoje ali na nossa paróquia a gente não percebe tanto essa realidade. Mas eu penso que em outras comunidades, até talvez mais carentes, isso possa estar mais presente. E aí eu digo que essa comissão diocesana vem a somar muito nesse sentido, porque daí a gente sai da caixinha, né? Porque você evangelizar. Além dessa fronteira. Você vai aumentando essa trama, agora, né? Agora eu vou pegar na ferida, né? Minha aqui, inclusive, né? Porque evangelizar para quem já está vindo é fácil, né? É muito fácil. Galera, vem cá, agora todo mundo gostoso. bate aqui, vamos lá, uhul, vamos cantar, vamos dançar, dobra o joelho, agora vamos adorar Jesus e tal. Para quem já faz tudo isso... Agora pro excluído, tá né? Fofo. E aí, como é que a gente vai chegar nesse adolescente que está lá excluído, que vai na escola e que lá na escola não tira o capuz e baixa a cabeça? E a gente, enquanto igreja, enquanto cristão, o que a gente está fazendo por esse adolescente? Aí fica um questionamento. Aí, então, a gente, agora, com essa oportunidade também de estar à frente, fica com vontade de fazer muita coisa. Aí eu vejo que, nesse momento, são os grandes movimentos.
Porque é nessa hora que você vai convidar um adolescente desse para ir para um Maranatá, por exemplo, para ir para um acampamento, para ir para um retiro, e aí lá ele vai viver uma experiência e depois ele pode vir para um grupo pastoral. Mas ele não vai ter, com perdão da palavra, não vai ter saco, não vai ter paciência ou disposição para sair de casa num sábado à tarde, às 15h, para ir num grupo da paróquia. Ele vai dizer, eu não vou. Gente, é uma coisa que eu sempre digo. Até uma frase que às vezes pode parecer um pouco estranha e as pessoas costumam dizer muito. Ou a pessoa vai a Deus pelo amor ou pela dor. Sim. Verdade. Mas uma coisa eu quero dizer para você, só os amados mudam. E aí quando você vive esses momentos, quando você experimenta o amor, a vida começa a ganhar um novo sentido. E gente, olha que papo bacana que tá, mas tu acredita, Vivi, que estamos chegando no limite do nosso tempo? A hora voou. Não posso acreditar. Viu só? A hora Puxa voou, vida. gente. E tem muita coisa para conversar e que nós vamos ter que, sim, continuar esse nosso bate-papo. Porque hoje nós falamos não de atividades, não de apenas ou de encontros ou de metodologia. Hoje nós falamos de almas. Hoje nós falamos de eternidade. E servir o jovem, e hoje ficou muito claro isso aqui, que servir dentro de uma pastoral, de um movimento, é ser ponte. Ponte para levar esse jovem, esse adolescente, essa criança, a viver uma experiência profunda de Deus. Talvez você que está ouvindo agora e que está servindo, assim como a Vivi hoje está na coordenação, Vivi, talvez tenha frutos que você nunca vai ver, sim, que você nunca vai presenciar. Mas mesmo assim, a gente precisa continuar semeando. Isso aí. Por quê? Porque uma hora vai germinar. Porque amar, quando dá retorno, aquilo que falávamos agora, é muito fácil. Uhum. Agora, amar quando não se tem retorno, esse é o desafio e é o chamado nosso. Mas é permanecer quando muitos desistem. Eu sei que muitos desistiram. Quantos pais querem desistir? Quantas vezes você, como ser humano, falou, não aguento mais, não quero mais, eu desisto. Não, continue. Continue porque vale a pena. A juventude ela não precisa de líderes perfeitos, até porque isso não existe. Ela precisa de líderes verdadeiros, que tenha coragem de dizer, eu sou falho, eu erro, eu peco, eu também caio, eu também tenho limites, mas eu estou me moldando, eu tô trabalhando. Então, é viver esse testemunho. Então, se você que trabalha com adolescentes ou jovens, lembre-se que você não está formando membros para um grupo. Você está formando pessoas para a santidade, para o céu. E agora, você que é jovem e quer viver uma experiência disso, é possível. Como? Procura Vive. Procura a paróquia, fala, olha, eu escutei lá no podcast, vai lá na secretaria da paróquia e fala, padre, eu quero o contato da Vive. Quem é a Vive? É a coordenadora diocesana, e aí o padre vai chamar a Vive e aí mais uma resposta, a Vive vai ajudar. Ela falou que vai ajudar, não é mesmo, Vive? E assim, porque tem os caminhos, entende? Às vezes, agora em abril vai acontecer em 2 vizinhos, por exemplo, o Rajove, no final de semana do dia 25. Em julho vai ter o Maranatá aí na Cango. Tem tanta coisa para acontecer e às vezes as pessoas não ficam sabendo porque a gente comunica para quem está no meio. Mas eu preciso que isso chegue lá para aquele adolescente que não ergue a cabeça lá na sala de aula. Entende? Essa ponte nós precisamos ser. Então cabe a você que está inserido a levar isso adiante. Porque eu digo assim, você jovem, você não é estatística. Você não é problema, não é uma geração perdida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você é chamado, você é escolhido para viver o amor de Deus, experimentar a diferença e ter a tua vida transformada. Vive. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu sim e por partilhar conosco histórias de vida. Faltou tempo, nós vamos ter que marcar um outro momento. Vamos fazer parte 2. Para a gente fazer a parte 2, porque com certeza bom. Tem muita coisa legal. Mas eu queria que antes da gente encerrar, você deixasse uma mensagem para o jovem e para o adolescente, quando a gente fala bastante jovem, né, Dib? Sim. Mas é para o adolescente e para quem está nos ouvindo. Se você pudesse deixar uma mensagem e toca até um convite. Lá no coraçãozinho deles, Vivi, vai lá, a palavra é tua. O que eu diria assim, que tem uma frase do Jorge Trevisol que eu gosto muito, né? O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que eu fiz com meus sonhos, qual foi o meu jeito de amar e o que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar, para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais.
Porque às vezes a gente acha assim, ó, falando agora sobre adolescente, sobre jovem, não, mas eu vou ter tempo para isso. Não, quando eu ficar mais velho, aí eu vou para a igreja. Não, porque eu vou procurar Deus, porque imagina, eu vou ser até velhinho quando eu tiver meus netos, aí eu vou poder rezar o terço, vou ser da Legião de Maria. Não deixa para amanhã. Tempo é agora, né? Tempo é agora, é hoje, a oportunidade é hoje, a gente não sabe. Carla Kutz está aí para nos ensinar a santidade na juventude, a vida ceifada aos 15 anos. Então, a gente não sabe. Quantos santos jovens, né? Quantos santos jovens. Então, por que não? Por que não a santidade hoje? Por que não agora? Então, o seu momento, se você está ouvindo essa mensagem, é porque o seu momento é agora. Então, se abra para isso. Não deixe para amanhã, não. É hoje. Amém. Eu quero também trazer uma frase de São Tarcísio. São Tarcísio, que ele dizia assim: a minha juventude será o melhor refúgio para a Eucaristia. Não tem outro lugar que a gente vai estar mais feliz do que no coração de Deus e tendo Deus dentro do nosso coração. Gipe. Amém. Bom, a minha mensagem de encerramento foi um insight que eu tive agora durante a nossa conversa, quando a Vivi mencionou, né, os dois mandamentos, os dois primeiros mandamentos, e a gente trazendo esse jovem e tentando fazer com que ele seja incluído, né, e absorvido, tocado pelo amor de Deus. A gente fala, tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Mas o coraçãozinho desse adolescente, desse pré-adolescente, dessa criança, muitas vezes, ele já veio tão perturbado, tão machucado, tão dilacerado de criança, que ela acaba não desenvolvendo o verdadeiro amor próprio, né? E é o amor próprio que faz com que ela entenda de fato quem ela é, que ela é um filho amado de Deus, feito, planejado perfeitamente, independente de como foi a concepção, independente de como foi a relação entre o pai e a mãe, mas ela é um projeto de Deus. Diante disso, essas crianças acabam entendendo, resgatando essa identidade, e isso faz com que ela consiga, claro que tocada pelo Espírito Santo, mas entender de fato quem é o amor de Deus e retribuindo isso. E a pessoa que se ama e ama a Deus, consequentemente, ela vai amar ao próximo com muito mais facilidade. Então, eu me vi nessa situação, até trazendo o meu período ali de quando eu passei pela minha adolescência, realmente de me olhar no espelho e me amar, né? E aí me vinha a imagem, Vivi, desses jovens indo à escola, que você falou com capuz na cabeça, com o cabelo pintado, ou sem querer, a menina sem querer, né, se arrumar, o menino de qualquer jeito, com roupa rasgada, com a bermuda caída, aparecendo a cueca. Então, muitas vezes, pequenas atitudes estão mostrando que esse jovem precisa se sentir amado, né? E ele precisa saber que ele está sendo visto, não por nós, mas por alguém que também sofre por ele lá de cima, né? Que também gostaria que ele fosse um ser humano melhor, uma pessoa mais próspera. Então a mensagem é essa, né? De que esses jovens eles podem ser resgatados em qualquer momento, independente do que você viveu, de qual foi a tua história, qual é o teu relato de vida. Entenda que dentro da vida cristã, dentro desses movimentos e agora talvez fique um pouco mais claro para que você procure por essa ajuda, você vai conseguir se encontrar e consequentemente viver o extraordinário de Deus. Maravilha. Gente, obrigado a você que ficou conosco, que participou conosco. E quero dizer, não esqueça de curtir, mas principalmente compartilhe, mande para algum jovem, para algum adolescente que precisa ouvir. Inscreva-se no canal, né? Se inscrever no canal e precisa descobrir essa experiência de Deus. E lógico, bem lembrado, se inscreva no canal para você continuar acompanhando esses bate-papo que vai além da razão. E lembrando que daqui a poucos dias, algum próximo episódio aí, nós teremos aí essa juventude
trazendo experiências próprias. Nós daremos continuidade agora com os pequenos servos aí, né, Vivi? Dá voz para eles. Amém. Um abraço e até semana que vem com a graça de Deus. Com Deus. Amém.